Passamos agora à apresentação da segunda conferência plenária do encontro, com o tema Iniciativa Educação, Programa A a Z, Ler Melhor, Saber Mais, apresentada pelo Dr. João Lopes. O Dr. João Lopes, coordenador do projeto, é licenciado em Psicologia pela Universidade do Porto, mestre em Psicologia da Educação e do Desenvolvimento e doutorado em Psicologia da Educação pela Universidade do Minho. É professor na Escola de Psicologia da Universidade do Minho e foi presidente do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores, representante de Portugal na OCDE e membro do Conselho Geral do IAV. Bem-vindo, Dr. João Lopes. Obrigado. Bom, eu antes de mais agradeço o convite para estar aqui na Câmara Municipal de Oeiras, em particular a doutora Maria Paula, que está aqui na primeira fila. Como alguém diria, é a primeira vez que cá venho desde a última vez que cá estive, que foi há uns poucos meses exatamente aqui, e tenho sempre muito gosto em estar nesta escola, pelas pessoas que aqui estão, que dirigem a escola, que eu conheço, e sobretudo por ser a escola Camilo Castelo Branco. Não é uma escola qualquer, é Camilo Castelo Branco. Já agora, quem ainda não foi a Seide visitar a casa de Camilo, perto de Famalicão, aconselho vivamente a que o façam. Muito bem, relativamente àquilo que me traz aqui hoje, para que me convidaram, vou dar aqui uma ideia do que é o programa A a Z, e a este propósito vou falar de algumas coisas relacionadas com a leitura, e com as trajetórias de alunos com dificuldades de aprendizagem ao longo da escolaridade. Mais ou menos o que é que pode acontecer a estes alunos. Há aqui qualquer coisa que não está bem. O que eu estou a ver aqui no meu ecrã não é exatamente o que está ali. Será que há... Não sei porquê. Alguma coisa talvez... Estou a ver isto. Sim. Não é o que está ali. Muito bem. Pronto, esta foi aqui dei uma de info-excluído, mas há sempre alguém que nos resolve estes problemas. Ora bem, este programa A a Z é uma colaboração, ou resulta de uma colaboração, de uma parceria de início entre a Universidade do Minho e a Iniciativa Educação, que é, digamos, a financiadora deste programa. Posteriormente, aderiram ao programa o município de Oeiras, no ano passado, e agora, muito recentemente, a Madeira. E nós, no próximo ano, daqui a pouco vou falar melhor disso, nós no próximo ano vamos estar em Gondomar 1 e 2, dividimos Gondomar 1 e 2, em Moura, no Alentejo, não sei se sabem onde fica, para lá, um bocadinho para lá do fim do mundo, está a Moura, é mesmo ali. Moura, estamos nos Açores, começamos com 2 ilhas, São Miguel e Santa Maria, e para onde vamos estar nas ilhas todas, vamos passar de 5 professores tutores para 24, qualquer coisa assim do género, e vamos começar também na Madeira. E aqui em Oeiras vamos praticamente triplicar o número de professores, duplicar ou triplicar o número de professores. Neste momento temos 2 professoras que estão aqui presentes, e vamos passar a ter talvez mais 3 ou mais 4, não sabemos exatamente. Eu daqui a pouco vou dar umas ideias mais específicas sobre o programa A a Z, mas antes disso, agora vamos ver se consigo voltar. O título é este, mas deixa-me ver se eu consigo pôr isto, penso que sim. Uma ideia. Desculpem lá estar em inglês, mas foi para fazer a citação absolutamente literal. O nosso programa tem este princípio de base. Quando os alunos começam a ter dificuldades, nós tentamos ajudá-los. E imediatamente, não queremos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Aliás, a esse propósito eu vou começar por dar aqui uns números, sempre os números para impressionar a assistência. A probabilidade de nós sermos bem-sucedidos no apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem da leitura, já agora também da matemática, pode ser, mas nos 2 primeiros anos de escolaridade é de 80%. O que quer dizer que mesmo
bons programas, melhores programas, excelentes professores, podem não chegar a todos os alunos. Mas a partir do 3º, 4º ano, essa probabilidade baixa para 40%, metade. E a partir do 5º ano, 10%. E também se este. Amém. Bem, não quer dizer que os alunos morram, calma, mas o que quer dizer é que quando chegamos ao 5º ano de escolaridade, já houve muita coisa que se perdeu pelo caminho e algumas dessas coisas não são recuperáveis. A vida continua, obviamente, mas há determinado tipo de coisas que dificilmente serão reversíveis. E, portanto, aquilo que nós queremos é evitar que os problemas se instaurem e cristalizem, porque a partir do momento em que cristalizam é tudo muito, muito complicado, provavelmente gasta-se imensa energia, muita frustração e as coisas genericamente não funcionam. Ora bem, deixem-me só dar meias ideias sobre a questão da aprendizagem da leitura, também para fundamentar algumas coisas do nosso programa. Estou aqui 3 ou 4 frases que são interessantes, vale a pena percorrer isto. Em primeiro lugar, parece uma verdade lá para Alice, e as crianças, todos nós, lemos aquilo que está escrito. E, portanto, aquilo que está escrito é uma codificação da fala. Portanto, quando nós escrevemos, nós codificamos aquilo que dizemos. E quando lemos, nós descodificamos aquilo que está escrito. E vale a pena pensar nisto assim, porque a escrita não tem nada de biológico. Assim como as escolas não têm absolutamente nada de biológico, não são nada naturais. Isto que está aqui, isto não é nada natural. Isto resulta de um processo de construção de milhões de anos e de um processo de socialização imenso. O que significa, vejam lá uma coisa extraordinária, é que o ensino nas escolas, a aprendizagem nas escolas resulta bem quando há ensino. E a aprendizagem da leitura, da escrita, aprender a tocar piano, aprender a jogar basquete e aprender a jogar xadrez, resultam de interações sociais, não são dados biológicos. Portanto, aquela ideia, com o tempo a coisa vai lá, não vai nada, não vai a lado nenhum, não vai a lado nenhum. Aliás, eu costumo dizer, se experimentarmos, por exemplo, colocar um sujeito na biblioteca de Mafra durante 3 meses, sujeito, 6 anos, 3 meses, depois vamos lá ver o que é que aconteceu. Para além de corrermos o risco de ir buscar um cadáver, que é uma coisa muito triste, é altamente improvável que o sujeito tenha aprendido a ler. Curiosamente, se colocarmos um sujeito no meio de falantes, eles aprendem a falar. E isto significa uma coisa muito interessante, é que nós estamos biologicamente preparados para falar, não estamos biologicamente preparados para ler. Mas a biologia dá-nos condições para aprender a ler. Isto é que é interessante. Aliás, se eu for colocado no meio de falantes de várias línguas, à nascença, eu sou capaz de aprender várias línguas. Eu conheci uma pessoa que viveu no estrangeiro, os pais andavam de um lado para o outro, e então tinha, antes da escola, tinha empregadas de várias nacionalidades. Ela era filipina, ela era isto, ela era aquilo. E quando chegou à escola, para surpresa, espanto, viu que as crianças e a professora falavam a mesma língua. Eu fiquei espantado a pensar, eu pensei que cada um falava uma língua. Oh, grata surpresa. Bem, não é assim. Então, a primeira ideia é aprender a falar é uma coisa que não necessita de lições, não necessita de aulas, necessita é de estímulo. Quer dizer, eu preciso estar no meio de pessoas que falem. Se não falarem, estamos com um problema, obviamente, não é? No caso do ensino da leitura, nós precisamos de atos sistemáticos, intencionais e prolongados, já agora, prolongados, que são dados pelos professores, provavelmente também por outras pessoas, mas em primeira mão pelos professores. A propósito da relação entre a escrita, fala e leitura, vale a pena pensar uma coisa que é interessante, é que aquilo que ali está, a invenção da escrita, a invenção, não é propriamente uma invenção, não é? Mas a escrita começou a ser utilizada talvez pelos sumérios, 3.500 a 3.500 anos antes de Cristo. Curiosamente, não era uma escrita, não tinha nada parecido com o que nós usamos hoje, mas era uma notação mais matemática do que propriamente referenciada a símbolos deste tipo. E porquê é que era matemática? Porque nasceu de uma necessidade. Isto é muito interessante. Há muitas coisas na vida que nascem de necessidades e o engenho humano faz o resto. Então, os sumérios começaram a fazer notações para distinguir as quantidades de coisas que armazenavam.
E isto é uma coisa interessantíssima. E os sumérios, tão antigos, calcularam o ângulo raso e o ciclo lunar. Já não é pouco, não é? Já lhes devemos alguma coisa. Aliás, a propósito do ciclo lunar, lembro-me de um concurso que ouvi no rádio, há 40 anos, a pergunta era esta: porquê é que não há habitantes na Lua? Depois o pessoal respondia, depois ganhava um disco. Na altura ganhava-se discos. E então, qual foi a resposta que ganhou? Foi: não há habitantes na Lua porque não têm onde estar na Lua Nova. Caem, estão a ver? Caem. Isto é muito piagetiano. Isto é muito piagetiano. O objeto desaparece, não sabe onde é que ele está. O que é que aconteceu à Lua? É muito engraçado. Bom, depois os mesopotâmios vieram a desenvolver aquilo que foram os primeiros escritos, as primeiras notações dos sumérios e, provavelmente graças a eles, começou a fazer-se, como diz o Harari, éditos, cartas pessoais, e isso permitiu, a partir da escrita, que os grupos humanos, que eram da ordem das 100, 200 pessoas, não passavam disso, passassem a ser de milhares e depois de milhões. Onde eu quero chegar é o seguinte: a escrita, em termos filogenéticos, chamemos assim, representa, como eu lia nos livros de história, a passagem da pré-história para a história. No caso do indivíduo, isto representa também uma passagem da pré-história para a história. Do ponto de vista cognitivo, passar de não saber ler para ler, isto abre um mundo absolutamente extraordinário. E já agora, ele é logo extraordinário ao nível da memória. Como toda a gente sabe, se eu contar uma história, uma pessoa na primeira feira, depois vai para ali fora, quando chegar à 15ª, a história já não tem nada a ver com o inicial. O que quer dizer que, em primeiro lugar, a memória humana é relativamente fiável. Mesmo quando se vê às vezes aqueles velhotes com 90 anos, porque quando eu fazia, e a gente diz: que memória! Ninguém estava lá para confirmar qual memória. Nós sabemos lá se era assim ou se era de outra maneira. Mesmo o próprio, não é? Quer dizer, só perguntar aqui ao pessoal: o que é que fizeram ontem à tarde às 4 da tarde? Ou foi uma coisa extraordinária, ou então as pessoas têm um bocado... Portanto, a memória humana não é muito fiável sob este ponto de vista. Retém o essencial, isso já é fantástico, não é? Depois é perene, morre com o portador, não é? Morre com o portador, quer dizer, o portador morre, acabou. Com a escrita, isto já não funciona assim. E depois há uma outra coisa: a memória humana tem uma capacidade de processamento limitada. Segundo muitos estudos, nós podemos, enquanto memória de trabalho, fixar durante algum tempo 7 unidades. E depois temos que as processar centralmente. Ou fica ou não fica. Pode ficar parcialmente, mas entra ou não entra. A este propósito, há uma experiência, talvez das mais interessantes na história da psicologia, conduzida por um senhor chamado Adrien de Groot, um holandês, que era grande mestre de xadrez e era investigador na área da psicologia. E então, ele quis testar uma coisa interessante, que era a hipótese de os grandes mestres de xadrez serem pessoas com uma memória muito superior ao resto dos seres humanos. Portanto, memória de elefante. E então ele fez assim, 3 grupos de pessoas: os grandes mestres de xadrez, depois jogadores normais de xadrez e depois um outro grupo com os totós do xadrez. Aqueles que apanham um cheque pastor à quarta jogada. É por isso que são os pastores, não é? Não, é cheque pastor. E já estás em cheque, já perdeste. Bom, esses grupos. E então fez assim, tabuleiro de xadrez. Agora imaginem, colocou as peças na sequência de um jogo, vamos imaginar, entre o Bobby Fischer, não era o Bobby Fischer porque o Adrien de Groot já tinha morrido, o Bobby Fischer e o Spassky. O pessoal olhava para aquilo, já não me lembro exatamente quanto tempo, talvez 20 segundos, meio minuto, e depois ele tirava as pessoas, falava 5 minutos com elas, voltava e dizia: agora coloca as peças na ordem em que as encontrou. Este era o desenho da coisa. Portanto, tínhamos estes 3 grupos. E a questão é: quem é que terá colocado melhor as peças? Os grandes mestres, os normais ou os totós? Quando eu pergunto, isto é muito sítio, ao pessoal, diz logo: os totós, quase sempre por caridade.
é por caridade, quer dizer, aquela solidariedade com quem é totó, não é? Ou então a ideia, sorte de principiante. Sorte de... Para arrumar a questão, eu digo já. Lá no topo, muito longe, com uma precisão quase 100%, os grandes mestres. Depois a uma distância significativa, os normais. E depois, cá no fundo, mas atenção, a uma distância não tão grande dos normais como os grandes mestres, os totós. Se a experiência tivesse acabado aqui, o Adrian de Groot só era conhecido na rua dele. E não sei se mesmo na rua dele. O que é que ele fez a seguir? Mesma experiência, a mesma coisa, o mesmo desenho, mas desta vez ele colocou as peças ao calha. Não era nenhum jogo, era ao calha. A mesma coisa, eles vêm, repõem as peças e o que é que acontece? Desaparecem as diferenças entre os sujeitos. Lá se foi a tese da capacidade de memória. A tese que os grandes mestres têm mais memória desapareceu. E então, eu agora vou tentar demonstrar, podem estar a pensar, mas qual é a relação com isto que nos traz aqui? Não estou a ver. Eu vou tentar fazer-vos ver. Imaginem que temos aqui esta frase. A escrita constitui uma codificação da... Já agora, a propósito, não leiam isto que está aqui. Conseguiram? Isto que vocês conseguiram fazer é o que nós queremos conseguir fazer com os nossos alunos. É transformar a leitura num ato balístico. Quer dizer, disparou e já não há nada a fazer. Eu não consigo não fazer. Não é? É a mesma coisa que vou numa estrada e dizer assim, ignore este sinal. Ai, que eu não consigo. Pois, mas não, eu não consigo. Não é? Nós queremos que os nossos alunos olhem para ali e já não consigam travar. Não é? Isto significa que há automaticidade no reconhecimento de palavras. Bem, e se eu então tenho isto aqui, e agora vamos conversar por aí, e agora coloquem as letras na ordem em que as viram. A maior parte das pessoas, quando muito pode... A palavra estava antes ou estava depois, mas nas palavras nunca, não se vai enganar, a menos que dê erros ortográficos. Atenção, não se vai enganar. Consegue fazer isso. Agora imaginem que eu fazia uma outra coisa. Pegava nas palavras, trocava-as de ordem, à sorte, portanto, aquilo nem sequer fazia uma frase propriamente dita, à sorte, e dizia às pessoas, agora coloquem as letras na mesma ordem em que a viram. Começávamos a ter problemas. E agora imaginem que eu fazia uma maldade ainda pior, que era pegar nas letras, misturava tudo, nem espaço em branco, nem coisa nenhuma, misturava tudo e agora coloquem as letras. Com sorte, a primeira e a última. E uma coisita lá pelo meio, mas que ainda por cima podia não estar na ordem correta. Estava mais para a esquerda, ou mais para a direita, ou mais não sei o quê. Explicação já agora do Adrian de Groot em relação à experiência anterior. É que, dizia ele que um xadrezista, um grande mestre de xadrez, tem 10.000 esquemas automatizados. 10.000 esquemas entre aberturas, meios e finais. Portanto, ele reconhece aquilo. Quer dizer, por exemplo, se me disserem a mim, coloca as peças na ordem pelas que visto durante 20 centésimos de segundo, as peças no tabuleiro de xadrez, sendo que o jogo ainda não começou. Eu ponho aquilo tudo direitinho. Não falho uma. Tenho a certeza absoluta que não falho uma. Mas se o jogo já tiver começado, aí já é um bocado mais complicado, não é? Ora bem, isto tudo por causa da questão da memória em relação... Não é preciso ter uma memória extraordinária, nem uma atenção extraordinária para saber ler. A primeira coisa que uma pessoa precisa saber para saber ler é descodificar os símbolos gráficos que ali estão pela ordem em questão. Esta é a primeira operação cognitiva. E é a operação cognitiva em que uma parte dos nossos alunos começa a ter algumas dificuldades. Não tem nada a ver com memórias, atenções, nada disso. Tem a ver com o desconhecimento das regras de correspondência entre os grafemas e os fonemas, no caso da leitura, ou dos fonemas e os grafemas, no caso da escrita. E é isto que nós quereremos que os nossos alunos façam. Já agora, em relação aos nossos alunos, agora vou dizer aqui uma coisa patriótica, que vai ficar muito bem. Não sei se sabem, mas os alunos portugueses, quando começam a aprender a ler, fazem-no com bastante mais facilidade que os ingleses. Toda a gente dizia, claro, quem somos nós? Quem somos nós, afinal, não é? E quem são eles, esses desgraçados? Coitados. Ora bem, a verdade é esta. No caso das línguas
das línguas que têm uma ortografia alfabética, que são alfabéticas, podiam ser silábicas, como é o caso do kana japonês e outras línguas que tais. Eles não têm um alfabeto, têm um silabário, é uma coisa diferente. Mas no nosso caso, o português é uma língua semi-transparente, enquanto que o inglês é uma coisa muito pouco transparente. É claro que o pessoal diz, mas o inglês, isto está em todo o mundo, deve ser uma língua muito mais fácil. Não, o inglês está em muitas partes do mundo, graças ao, entre aspas, sucesso da colonização deles. Não tem nada a ver com a ortografia, com a transparência da ortografia. Uma língua mais transparente é uma língua em que as correspondências grafofonémicas são consistentes. Exemplo, nós dizemos pato. Olha, já agora, lembrei-me agora de uma história passada aqui em Lisboa. Também tenho histórias de Lisboa, porque eu sou do Porto, mas concedo, de vez em quando, faço umas concessões. Mãos largas. Uma pessoa que eu conheço daqui ia no autocarro e ia ouvir uma avó e um neto. O neto estava, obviamente, na primeira classe, no primeiro ano, estava a aprender. E a avó estava a dizer assim, um P e um A, pá. E ele todo contente, um P e um A, pá. E a avó, um T e um O, tó. E ele, um T e um O, tó. E diz a avó assim, agora tudo junto, pato. E ele, porque ele tinha ouvido P, um A, pá, um T e um O, tó. Estão a ver, tó, e depois dava tu, pá, tu. O miúdo ficou perplexo, como se nota, não era lorpa de todo. O que é isto? O que é isto? O que é que a avó faz? A avó faz uma regularização ortográfica, pura e simplesmente. É pato, porque ninguém sabe o que é um pató e todos sabemos que é um pato. De maneira que, olha, ele ficou, mas estão a ver, nós temos, obviamente, determinado tipo de grafemas que se leem de uma ou de outra maneira, dependendo da... No caso do inglês, a coisa é muito mais complicada. Há algumas palavras em inglês que só podem ser lidas se eu fixar a forma global. Eu digo, é isto está a andar, não é? Se eu aplicar as correspondências... No caso das línguas alfabéticas, há duas ortografias que são, diz-se, completamente transparente, não sei se são completamente ou não, é o finlandês e o servo-croata. Isto é, sabe o que é? Escreve-se sempre da mesma maneira. Eu digo assim e aquilo escreve-se da mesma maneira. Bom, isto era por causa da... Ora bem, para aprender a ler, há dois grandes grupos de conhecimentos que são muito importantes. Há estes aqui, que são o reconhecimento de palavras. E o reconhecimento de palavras, basicamente, tem a ver com o conhecimento grafofonémico. Isto é, eu tenho que saber um A, como é que aquilo se lê, e depois, se puser um N a seguir ao A, já tenho ali umas... E por aí fora, não é? Aprendizagem de letras, sílabas, palavras, por aí fora. Reconhecer palavras tem que ser uma coisa do género olhou, disse. Nós realmente aprendemos com mais facilidade os ingleses porque a aprendizagem da nossa ortografia é muito mais fácil do que os ingleses. Depois, mais tarde é logo a partir do primeiro ano, segundo ano, começamos a ter um problema em relação aos ingleses. É que nós aparentemente faltamos um bocado aos treinos. Eles não faltam muito aos treinos, não é? De maneira que começam logo a ler livros rapidamente, que ainda com dificuldade ou sem dificuldade, começam logo a ler livros, e a malta, que lê um livro por ano, e já fica um bocado cansada, não é? E temos aqui os portugueses parece que leem em média um livro por ano, são muito ocupados, é malta muito ocupada, não é? E depois é uma questão de treino. Tudo é uma questão de treino. Eu gosto sempre de comparar a aprendizagem disto à aprendizagem do jogo como o basquete. Não é muito diferente, é uma aprendizagem de determinado tipo de competências e depois treina. Há uma universidade americana que forma atletas olímpicos de natação, tem lá uma série de piscinas, e no fundo de uma piscina olímpica eles têm um grande cartaz que dizem assim, e agora atenção, este momento vai ser histórico, dizem assim, aprende-se a nadar nadando. Valeu a pena vir cá? Aprende-se a nadar nadando. Aprende-se a ler lendo. Aprende-se a bater bola, batendo bola no basquete. E assim sucessivamente. Depois é uma questão de treino, percebe? Não há mais do que o treino. Mas para chegar ao reconhecimento automático de palavras, tal como aquele, não leiam aquilo, que eu não consigo, o que eu preciso é de muita exposição. Muita exposição. Se eu for muito exposto a muita escrita,
E eu saberei cada vez mais. Já agora, uma palavra só é reconhecida muito rapidamente quando for reconhecida na sua forma gráfica, aquela mancha, palavras, por exemplo, aquela mancha, na sua forma fónica, palavras, isto independentemente das chamadas variações holofónicas ou sotaques, ou como lhe queiram chamar, não é? Por exemplo, a malta no Porto, nós no Porto, não temos palavras monossilábicas. É o come, não. Está a ver? No mínimo temos 2 sílabas. Ainda podemos ter mais, mas não vou dizer. 2 sílabas. Sempre, o mínimo de palavras são dissílabos. Portanto, na sua forma fónica e, não menos importante, e à medida que se vai andando, na sua forma semântica. Ou seja, o que é que a palavra significa. Não é? Isto é muito importante. Quando qualquer destas 3 coisas começa a falhar, o sujeito treme no reconhecimento de palavras, não é? Isto é uma coisa muito importante. Claro que depois há uma outra coisa que tem a ver com a compreensão da linguagem, que é muito importante para resumir. Esta coisa de compreensão da linguagem, seja para ler um texto, seja para a fala, tem muito a ver com o conhecimento, aquilo que se chama em inglês background knowledge, o conhecimento de base. Quer dizer, eu posso ser um leitor excelente de Júlio Diniz, já agora para citar um autor do Porto, que este ano é quase o patrono da Feira do Livro do Porto, não é? Eu posso ser um excelente leitor de Júlio Diniz, Camilo, e pego num texto de física quântica e aquilo é o diabo. A este propósito, conta-se uma história de o Einstein dava conferências em Princeton para o público, não é? E ele verificou que havia uma senhora que estava lá sempre, e então ele um dia vai ter com a senhora e diz, já verifiquei que a senhora está sempre aqui, e a senhora diz, eu não falho uma. Sim senhor, e gosta? Eu digo, gosto, eu adoro, o senhor é um gênio, o senhor é maravilhoso. Sim senhor, e a senhora compreende aquilo que eu digo? E diz ela assim, olha, eu percebo todas as palavras que o senhor diz, tudo junto, não percebo nada. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, para sermos competentes, nós temos que saber do assunto. Não é? O grande combate do nosso programa, principalmente no segundo ano, primeiro ano, enfim, estamos a começar, mas no segundo ano, é tornar os sujeitos fluentes. Nós apostamos tudo nisto. O sujeito tem que ler a uma certa velocidade. Se não ler a certa velocidade, canibaliza as possibilidades de compreensão do texto, não é? Porque senão começa a ler pá, areia, de. Ninguém sabe o que é uma pá, areia, de. E quase toda a gente sabe o que é uma parede, não é? Tem que dizer parede, tem que ser rápido. A falta de velocidade canibaliza as possibilidades de compreensão. E é isso que acontece a muitos dos nossos alunos, não é? Vão lendo para ali fora, soletrando, e aquilo não faz sentido nenhum, não é? Porque, idealmente, a leitura tem que se aproximar da velocidade da fala. Não chega lá, mas, idealmente, caminha para aí. Ora bem, já agora, isto é aqui quase uma brincadeira. Isto é um modelo muito antigo, cognitivo, da coisa a forma de processar a informação que está num texto. Normalmente isto começa por um estímulo visual, mas não necessariamente. Se for braille, o estímulo é táctil. Estímulo visual. Forma-se um ícone, portanto, uma figurinha. Ícone é uma figura, não é? Depois nós passamos um scanner, nós varremos a informação. Aliás, a leitura é uma alternância entre aquilo que se chama o varrimento, ou sacada, que é uma palavra que vem de francês, sacada, paragem. A informação é processada quando nós paramos, não é durante a sacada, é quando paramos, processamos 90% da informação. Bom, ícone, scanner, registra-se os caracteres, depois é preciso descodificar. Aquela letra é o quê? O que é que dá? Depois gravamos isto, algures. Depois há aqui isto são modelos, atenção, não levem isto à letra. Há aqui um bibliotecário que vai tratar de ver se isto é recebido na memória de trabalho, se isto que é recebido na memória de trabalho tem alguma
relação com aquilo que está na memória a longo prazo. Se houver alguma relação, eu fico com a informação. Se não houver relação nenhuma, eu fico com o problema. E depois há aqui uma coisa maravilhosa que é o Merlin. O Merlin é o mágico. Há aqui um mágico que vai transformar isto que aqui está numa coisa com sentido. Mas, se isso resultar, acontece isto. Pessoal, o que é? Eu vou dizer, são iniciais. Se tudo isto funcionar bem, a informação, na sua forma quase completa, vai para the place where sentences go when they are understood. Onde é que fica esse lugar? Há quem diga que é na cabeça. Mas ninguém sabe exatamente onde é, mas há uma coisa que se sabe, é que aquilo fica. E é aquilo que nos permite, amanhã, quando estamos a ler um jornal, reconhecermos aquilo rapidamente e sem qualquer esforço. E é importantíssimo fazê-lo sem esforço. Nós temos que ler sem esforço, porque se estivermos a fazer muito esforço, a compreensão, mais uma vez, fica comprometida. Ora bem, os aspectos fundamentais da leitura, como já terão visto, são estes que estão aqui. Descodificação, fluência, compreensão. O que importa, na verdade, é a compreensão. Dizer o que lá está sem perceber o que lá está é um exercício que merece ser parado, que não presta para nada, não serve. Portanto, a descodificação, muito rapidamente, é o conhecimento das correspondências grafofonémicas. O fundamental é automatizar. Já agora, eu estive em Moura anteontem e eu tive a oportunidade de dizer ao pessoal, vocês aqui utilizam, como, aliás, em todo o país, uma expressão gerundiva muito engraçada em relação aos alunos que têm alguma dificuldade. Porque assim, mas afinal, ele lê ou não lê? E o pessoal diz assim, vai lendo. Isto é uma formulação que não augura nada de bom. Eu tenho um dicionário de alentejano portuense, não é? Vou ao dicionário, eu digo assim, diz o que lá está, não percebe nadinha. É a minha conclusão, não é? O vai lendo, vai lendo. Não vai lendo nada, aqui não é nada. Ou lê, ou não lê. É claro que isto não é uma operação de tudo ou nada, é verdade, não é uma operação de tudo ou nada, nós até podemos processar apenas parcialmente a informação, só que esta formulação é que não é... Está-se mesmo a perceber do que é que se está a falar. A automatização progressiva é fundamental para quem está a aprender a ler e escrever. Já agora, há quem diga, 2 primeiros anos de escolaridade para aprender a ler e a partir daí lê-se para aprender. É bonito. É bonito este trocadilho. Mas a ideia aqui é, eu adquiro a técnica e depois ponho a técnica ao serviço de tudo o resto. A fluência tem 3 aspectos, é a velocidade, a precisão, que há quem pense que é uma forma de verbo precisar, mas não é, a precisão, ou exatidão, e a expressividade ou prosódia, não é? Estes 3 aspectos são muito importantes, são os 3 importantes. Aquele que, digamos, nós temos que tentar que o sujeito adquira, em primeiro lugar, é a velocidade. Não, é muito difícil ler prosódia sem ver velocidade. Não sei. Como é que o sujeito é expressivo a ler se lê silabadamente? Isso não consegue. Curiosamente, quando nós, por exemplo, no nosso programa fornecemos auxílio aos miúdos, a precisão sobe muito, muito rapidamente. A velocidade não tanto, mas a precisão, quer dizer, eles começam a ter a noção de erros de que anteriormente não tinham noção. Isto é uma coisa interessante, mas a velocidade só vem a seguir. E a expressividade é a última coisa, já agora. Bom, e a compreensão, eu passo adiante porque era aquilo que eu estava ali. Este, assim, muito rapidamente, é um esquema do que acontece aos miúdos que têm dificuldades, quando eles têm dificuldades, não é? E a verdade, isto aqui é que é o mais interessante, que é o estrangulamento. Isto é como ter um tubo e tê-lo apertado, não é? Vai ser um tubo que fornece a gasolina ao automóvel, se aquilo estiver apertado só chega um bocadinho de gasolina, aquilo não vai carburar bem, não é? E este estrangulamento aqui tem a ver com dificuldades no reconhecimento de palavras, que é o grande déficit dos miúdos que têm dificuldades na leitura. Este é o grande déficit. Já agora, deixem-me dizer, há pessoas há muita gente que diz, ele é
na leitura, é muito fraco, mas é muito bom na matemática, ou ao contrário. Esses casos são raros, para dizer a verdade, são raros. Normalmente aquilo é um bocado consonante, é fraco ali e é fraco ali. Mas há uma coisa, no que diz respeito aos problemas com texto, que eles de segundo ano, terceiro ano, quarto ano, tem um texto, aquilo, na verdade, é mais uma vez, é uma operação cognitiva em que se passa de uma linguagem digital para um determinado algoritmo, não é? E o maior problema dos sujeitos para resolverem esses problemas é a leitura. Nem é tanto a questão da notação matemática ou da resolução do algoritmo. Eu leio aquilo e agora, onde é que está X? Onde é que está Y? E qual é a relação entre X e Y? Eu, por exemplo, gosto de passar a miúdos, e às vezes dou um problema de terceiro ano, a miúdos de quarto, quinto, sério, sei lá, por aí fora, em que se diz assim, um pescador pescou 3 dezenas e meia de peixes. Vendeu 25. Com quantos peixes ficou para si e para a família? Não tentem resolver agora. E então, é muito engraçado, porque há várias atitudes de medo. Há aqueles que se atiram ao problema como se não houvesse amanhã e dá-lhes 325. E pousam o lápis com um sorriso. Qual é o problema nisto tudo? É o sorriso. O problema é o sorriso. Parece uma hiena, ri de quê? O que é que ele está a rir? O que é que acontece? Ele parte de um determinado número, dá-lhe... Eu até costumo dizer a estes jeitos, desculpa lá, mas não és propriamente Jesus Cristo nas margens do Rio Jordão. Isto não é assim, pega lá, já está. Qual é o problema dele? Muitos. Mas um dos problemas interessantes aqui é não saber utilizar a estimativa para dizer isto não pode ser. Ou é milagre, ou isto não pode ser, um bocado difícil, não é? A partir de 35 e chegar... Mas há muitos miúdos que têm logo a gravíssima dificuldade, o que são 3 dezenas e meia. Ui, quantos eu vejo? 6º ano e 7º ano, não é? 3 dezenas e meia. É muita areia para aquela câmara, é 3 dezenas e meia. E depois é menos, é mais... E depois ainda sobra o magno problema da resolução do algoritmo, não é? Tipos que... para 35, mas se é 35 menos 25, ou o que é que seja, aquilo é uma dor de alma, quer dizer, não tem, ou seja, nada está automatizado. Mas o primeiro problema é a leitura. Portanto, não se enganem, quem tem problemas de leitura vai ter problemas na matemática, e isso vai começar a ver-se muito cedo. No topo de gama da matemática do primeiro ciclo, que é a resolução de problemas. Não são as operações aritméticas. Pronto. Ora bem, e finalmente, antes de dizer 2 outras coisas sobre a Ásia, eu gostava de chamar a atenção, aliás foi a doutora Maria Paula que até me pediu para falar disto. É muito importante nós termos em consideração, por um lado, a questão da aprendizagem e, por outro lado, os efeitos da dificuldade na aprendizagem, ou da facilidade, não é? Também. Tudo, é assim, tudo tem efeitos. Nesta vida, tudo tem efeitos. Ora, o que é que acontece? Quase todos os miúdos, quando vão para a escola, primeiro ano, vão com grande entusiasmo, não é? Às 4 da manhã já estão a acordar o pai, a dizer, acorda, e o pai que diz, terremoto, não, amanhã à escola, e tipo até parece já com os óculos, com uma pasta do continente, todo orgulhoso para ir para a escola. Portanto, a esmagadora maioria dos alunos vai com grande entusiasmo para a escola, até perceber ao que vai. O que é que acontece? Há uns que já sabem ler e rapidamente começam a entrar em falência porque dizem assim, ui, que isto não anda, ui, que isto não sai do sítio, não é? Já sabem ler, são pouquitos, 1 ou 2. São aqueles que sabem mais que tu, professor, sabem como é que é? Eu costumo ter alunos assim. Há sempre esses intelectuais. Depois, a maior parte, pronto, vai andando, não é? Se diz nem embora, vai andando, a maior parte vai andando. Mas há ali uns poucos, uns tantos, que começam imediatamente a ter dificuldades. Muito interessantemente, eles não desistem de imediato. E porquê? Porque a atribuição que fazem ao falhanço, porque é que eu falho, a atribuição é uma atribuição ao esforço, não é uma atribuição à capacidade. Ali no início, o sujeito não diz, eu não sou capaz, não. Ele pensa assim, eu não me esforcei o suficiente, mas se eu me esforçar, eu chego lá. Toca a esforçar. Qual é o problema? É o sujeito continuar a esforçar-se e, porventura, falhar na mesma. Continuar a falhar. Já agora uma coisa, às vezes vejo professores, não é, a dizer aos alunos, anda lá, vai,
vai, acredita, faz um tipo que joga futebol comigo, manda um pontapé para a frente, ninguém lá chega, e é aí que ele diz, vai, acredita. Lá está, nós rimos-nos, no futebol nós rimos-nos, nas escolas não sei porque é que o pessoal não se ri. Nunca se deve dizer a um incompetente total, vai e acredita, porque corre-se o risco de ele acreditar. E qual é o risco de ele acreditar? É que vai sair muito mais humilhado do que... E é aí que ele vai aprender que as professoras não são fiáveis. Ela disse-me para acreditar e eu acreditei. Erro, nunca se deve acreditar. Nunca se deve acreditar. Já agora, na literatura sobre as atribuições, há uma autora que é Stipek, que diz que esta questão das atribuições ao esforço e à capacidade, ela diz que isto constitui uma faca de dois gumes. E eu fazia-me lembrar que uma vez um treinador de futebol, já antigo, o Jaime Pacheco, dizia, estava a comentar o jogo, o Boa Vista tinha perdido, tinha lá de uma sova, e dizia-lhe assim, é que esta coisa do contra-ataque do adversário é uma faca de dois legumes. Ora, esta coisa das atribuições é uma faca de dois legumes. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Apelar ao esforço de uma pessoa é importantíssimo, mas é quando eu acho que a pessoa consegue fazê-lo. Se acho que não, ela vai passar por baixo, não é? Já agora, é isto que leva a atitudes que começam a ser sistemáticas. Falso envolvimento com as tarefas, fazer de conta que quer, não sei o que é, evitamento de tarefas, também, quer dizer, não faço, não quero, dizer logo, não sei, à partida não sei. No outro dia eu vi um miúdo com 10 anos e a mãe dizia-me, ele está sempre a dizer que aquilo que se compara melhor é um burro. O próprio, um burro. Quer dizer, o tipo interioriza aquela imagem de incapaz, porque não consegue realizar as tarefas. O que quer dizer que a percepção de competência, aquilo que está ali, é importantíssimo. Isto tem a ver com as atribuições, não é? Se eu atribuir as coisas à minha incapacidade, eu vou acreditar que não vou conseguir fazer nada, não é? Não quer dizer que às vezes eu acredite e corra mal, não é? Mas se eu acredito que vai correr mal, vai correr mal. É uma profecia autorrealizada, não é? E a coisa vai mesmo correr mal. Ora, isto depois tem muitas questões relacionadas com a relação com as tarefas escolares em geral, que começam a ser rejeitadas. Não quero saber disto para nada. Quero estar o mais longe possível disto. Atitude inteligente, já agora. Não precisar, que palerma. Nada. É uma atitude muito inteligente. Evitar aquilo que se é incapaz de fazer é uma atitude inteligente, não é? Depois, há o problema com os pares. Porque eu não sei se toda a gente tem essa noção, mas numa sala de aula, toda a gente sabe qual é a ordenação. A ordenação, por ali fora, não é? Aliás, já agora, à medida que se vai do primeiro ciclo para o segundo ciclo, por ali fora, há duas coisas fundamentais para a popularidade de uma pessoa na escola, na sala. Uma é a competência académica e a outra é ser bonito. Ora, quanto a ser bonito, nós temos uma certa dificuldade de intervenção. Como é que se faz? Só se virar o sujeito do avesso, não é? Que não é fácil. A ser bonito é um bocado complicado. Mas o pessoal está sempre a comparar as roupas de marca, não é? Eu tenho aqui da marca, comprada em contrafação na Feira de Custóia. Está aqui, estás a ver? A malta está sempre... Aliás, nós estamos sempre a olhar uns para os outros, não é? Nós só existimos por comparação, na verdade. Sozinhos, o que é que interessa? Se eu estiver sozinho e disser, eu sou o maior, pois sim, mas também és o mais pequeno. Se eu não tiver comparação... Portanto, a comparação social é uma coisa inevitável para nós todos, não é? E isto depois tem a ver com uma questão, com o nosso reduto mais importante, que é a estima pessoal. A estima pessoal. Isto para os miúdos com dificuldades é importantíssimo, como é para toda a gente, não é? É aquela coisa de eu chegar a casa, olhar para o espelho e dizer, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu, sempre na esperança de que o espelho não rache, de alto a baixo, não é? A acreditar no espelho. Por fim, aprendizagem e comportamento. A aprendizagem e o nível de aprendizagem está muito relacionado com o comportamento das pessoas. E o que acontece é que há uma elevada probabilidade, à medida que se vai andando na escolaridade, principalmente quando se passa para o 5º ou 6º ano por aí fora, de os sujeitos com problemas de aprendizagem serem também sujeitos
que dão problemas aos professores na aula. A indisciplina está muitíssimo ligada ao nível de rendimento académico dos sujeitos. Claro, já está aí alguém a pensar, mas eu conheço um primo, de um irmão, de um tio, de um sobrinho, que é muito bom aluno, e que dá cabo da cabeça. Está bem, eu também conheço vários primos. Há sempre alguém, há sempre exceções, mas, por regra, se virem quem são os sujeitos que têm comportamentos problemáticos nas salas de aula, vejam qual é o rendimento académico deles. Mais ainda, os bons alunos, ou os muito bons alunos, também fazem das suas nas salas de aula. Mas, curiosamente, fazem-nos frequentemente à socapa, são os bandidos encobertos, fazem-no à socapa e em momentos em que a aula está parada. Enquanto que os outros têm por objetivo magno parar a aula, que é uma provocação, como toda a gente sabe. Para certos alunos a aula é uma pura provocação, não é? Pronto, e se, lá está, para alguns alunos levar uma professora aos arames é uma coisa bonita, depois é só pôr-lhe umas molas, não é? Depois de estar nos arames, fazer desmaiar a professora, como eu conheci uns tipos, fizeram desmaiar a professora, ficaram orgulhosos de ter feito desmaiar a professora, e depois ficaram a pensar assim, agora estamos mal. Não sabiam se haviam de chamar o INEM ou se haviam de deixá-la para ali, mas era aquilo, parar a aula, parar a aula, é mesmo um objetivo de alunos, exatamente porque sabem que não conseguem responder à aula e não estão para ali a fazer nada. Portanto, a prazo, nós podemos ter problemas com estes alunos. Já agora, e por fim, as relações entre níveis de desempenho escolar, à medida que se vai andando para ali fora, e emprego, salário, saúde mental, por aí fora, isto 30, 40 anos depois, as correlações são muito elevadas. Ou seja, em média, as pessoas que têm mais escolaridade, no pós-escolaridade, conseguem coisas muito melhores. Os nossos alunos do programa A a Z, isto é para completar, os nossos alunos do programa A a Z, são alunos em relação aos quais nós gostaríamos, quereríamos e queremos alterar um rumo que já começa a levantar algumas dificuldades. Nós apoiamos alunos do primeiro ciclo, do primeiro ciclo, ou seja, primeiro e segundo ano de escolaridade. Eu vou só enunciar aqui 2 ou 3 princípios muito rapidamente do nosso programa. Já é um bocado tarde. Vou só dizer, em primeiro lugar, numa sala de aula é normal que haja alunos com mais e com menos dificuldades. Isso é normal. Às vezes as pessoas dizem, isto aqui é uma coisa inesperada. Não, eu só espero que haja dificuldades. Se puser as pessoas a aprender piano, algumas não saem do sítio, não é? Se calhar tenho que ensinar de uma maneira diferente. Agora, o que é mais importante para nós é que há certas coisas que são básicas relativamente a outras. O ler, o escrever e o aprender o sistema numérico são coisas absolutamente essenciais para o que vem a seguir. São instrumentais. Portanto, isto tem que ser ensinado. E depois, agora este é o princípio mais importante para nós, é que o desfazamento dos alunos com dificuldades relativamente aos alunos sem dificuldades, à média, aumenta. Não encurta. Às vezes as pessoas dizem, com a maturação, ele vai lá. Isto é uma tese hortícola ou frutícola dos alunos, como se fossem umas bananas, aquilo passa, já está. Não está. Eu também gosto de uma expressão muito engraçada, que é dar o salto, que é a tese do aluno pipoca. Deu o salto, já sabe ler. Isso não existe. Isto é assim, se eles partirem, vamos supor, daqui, o leque vai-se alargando, quer dizer, a média, vai, e estes, se quiserem em termos de velocidade, os nossos, entre aspas, com dificuldades vão assim, e estes, a média vai assim. Portanto, à medida que o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais me afasto da razão, como se diz na música. Portanto, os alunos estão cada vez mais longe. E é por isso que nós queremos começar cedo. A nossa intervenção começa às 4 da manhã, não sei se nós fazemos horários para as 4 da manhã. Cedo, isto tem que começar cedo, não é estar à espera que um milagre qualquer venha resolver os problemas destes sujeitos. E é por isso que nós fazemos isto muito cedo. Para concluir, em 2 minutos, o programa A a Z é um programa que
faz basicamente o seguinte: nós temos um coordenador nacional, que sou eu, depois temos coordenadores regionais, naquelas regiões que eu falei, e depois temos professores tutores. Estes professores tutores dão apoio direto aos alunos que têm dificuldades. Nós selecionamos os alunos que têm dificuldades, nós temos determinado tipo de critérios, a partir da leitura, sempre a partir da leitura, e das indicações que nos dão os professores titulares. Depois negocia-se ali e ficamos com uns tantos alunos. Cada professor dos nossos dá apoio a 8 alunos do primeiro ano e 8 alunos do segundo ano. O nosso regime é 3 a 5 vezes por semana, em sessões de 45 minutos. Portanto, nós podemos dizer que é um regime, face aos critérios, é um regime intensivo e é também extensivo, porque os alunos podem estar ali muitos meses no programa. E depois, nós estamos sempre a monitorizar o progresso destes alunos. E esta é uma questão muito, muito importante e muito relevante. Quer dizer, nós sabemos de 3 em 3 semanas quanto é que os nossos alunos progrediram. E de 3 em 3 meses nós comparamos os nossos alunos em provas de leitura com a turma e até com um grupo de controle externo, que é para sabermos se o nosso programa afinal está ou não está a ter algum efeito. Não comparamos apenas os nossos sujeitos consigo próprios, porque isso não teria grande sentido. Era o que faltava, que eles não progredissem alguma coisa pelo apoio que nós lhes damos. Mas nós queremos estar sempre a compará-los com a turma. E mais, queremos ainda compará-los com algumas normas, porventura nacionais, mas sobretudo internacionais. Nós utilizamos critérios relacionados com, por exemplo, a velocidade da leitura no outono, na primavera e depois ao chegar ao verão. Portanto, nós fazemos sempre isto. E isto para nós é absolutamente precioso, porque, por exemplo, a nossa equipa na Universidade de Minho tem reuniões todos os meses com as nossas professoras tutoras para saber o que é que está a ir melhor, o que é que está a ir pior, o que é que se pode fazer para aqui, o que é que se pode fazer para acolá. Estamos sempre a corrigir. E sem estes dados na mão, a coisa não funciona. Quer dizer, eu posso perguntar às professoras tutoras, então, as coisas estão bem? O pessoal diz sempre que está bem, não é? Estar bem, está bem, mas não é uma coisa que me... Quer dizer, se as professoras gostarem, se os alunos gostarem, melhor. Mas há uma coisa interessante, é que os alunos gostam mais quando percebem que progridem. No vazio, a percepção não aguenta muito, não é? Está bem, eu estou muito mal, mas faz-me lembrar um tipo que andava a fazer psicanálise há 20 anos e um amigo encontrou na rua e disse-lhe: então pá, andas naquilo da psicanálise? E ele disse: ando. Estás melhor? Não, mas já não me importo. Estão a ver a ideia? A mim não interessa nada que a malta diga que está feliz e contente e mais não sei o quê, porque há uma coisa, os alunos que usam a tal comparação social nunca estão felizes e contentes, ou dificilmente estarão felizes e contentes, quando percebem que estão muito abaixo dos outros, a não ser quando lhes acontece uma coisa que não é exatamente o melhor que pode acontecer, que é desvalorizarem completamente o objetivo, estudar, aprender e saber. Porque desvalorizar o objetivo é uma bela forma de diminuir a ansiedade. Não sei se já repararam nisso. Se disser, aquilo não me presta para nada, aquilo não me interessa nada. Então, eu conseguir ou não conseguir deixa de interessar. E há muitos alunos que a partir do 5º ano e por aí fora, o que fazem é desvalorizar a aprendizagem, ser até displicentes em relação àquilo, arrogantes em relação àquilo. Não é que eles queiram fazê-lo, mas essa é uma bela forma de defender a estima pessoal. Está a ver? E o nosso programa tenta que isto seja diferente desde o primeiro dia. E é por isso que nós concentramos o primeiro e segundo ano. Toda a gente diz que o primeiro ciclo é muito importante, mas é desde os serviços de psicologia, mais não sei o quê, tudo começa mais tarde. Tudo começa muito mais tarde. Acho que não vai resultar. E pronto, tenho dito. Muito obrigado. Se houver alguma pergunta fácil, eu tentarei responder. Agradecemos a exposição animada do Dr. João Lopes. Vamos agora passar alguns minutos para poderem colocar as vossas questões ao Dr. João Lopes. Pedimos que peçam então o microfone à assistente de sala para quem nos está a ouvir remotamente possa também acompanhar. Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria lhe dar os parabéns pela sua apresentação. Foi excelente, não tenho palavras. E, para além de tudo, proporcionou-nos, acho que, um momento muito divertido, muito descontraído, que eu acho que quando nós ouvimos alguma coisa, e isso mesmo se deve passar com os alunos desta forma,
a receptividade e as aprendizagens e a absorção das coisas é completamente diferente. Mas pronto, mas a minha pergunta não tem nada, é muito objetiva e é relativamente ao projeto mesmo da AZ. É que a identificação desses alunos, portanto, vocês entram no primeiro ano, no primeiro dia letivo, entram mais tarde, é o professor titular que identifica os alunos para vocês começarem a trabalhar, ou são vocês que entram no primeiro dia, fazem uma espécie de um screening à turma toda e depois identificam aqueles alunos que sabem à partida que vão ter dificuldades de aprendizagem? É isso. O que nós fazemos é o seguinte, vamos, segundo ano, pronto, que é o mais típico, começa agora, o primeiro ano, só fazemos a seleção em dezembro, para os professores terem tempo de conhecer os alunos, não é? Cerca de uma semana depois das aulas começarem, atualmente a maior parte dos professores já conhece os alunos porque os trouxe do primeiro ano, não é? Salvo raras exceções. O que nós fazemos é pedir aos professores que nos indiquem quais são os alunos que, do ponto de vista deles, têm dificuldades. Aquele. Muito bem. Logo ali, vamos supor, no dia a seguir, entre aspas, o que nós fazemos é nós fazemos a nossa avaliação de toda a turma, porque temos turmas cooperantes, quer dizer, e nós vamos ficar, mesmo que a professora diga assim, são 6, nós não vamos ficar com 0, vamos ficar com alguma coisa, não é? Portanto, nós imediatamente fazemos um teste, uma prova de leitura, um pequeno texto de leitura, são 3 minutos, eles leem aquilo e nós, a equipa do projeto, na Universidade do Minho, o pessoal faz a avaliação daquilo, de acordo com 3 parâmetros: a velocidade, a expressividade e a precisão. A seleção da nossa parte assenta, neste início, num critério, que é, nós normalmente aceitamos, incluímos no programa sujeitos que leiam entre 10 e 30 palavras por minuto. Ou seja, porquê entre 10 e 30? Porque isto corresponde, de acordo com normas internacionais, ao percentil 10 de alunos do primeiro ano. Isto é, aos alunos mais fracos do primeiro ano. Percentil 10. Portanto, aqueles que devem ler, segundo alguns parâmetros, 34 palavras... 34 não. 34 são... já não me lembro. 17 ou 18 palavras por minuto. Portanto, nós estamos ali, dizemos, nós trabalhamos para o percentil 10. O que é que acontece? Há alunos que são mais fracos que isto. Nós chegamos a incluir, negociamos com as professoras, nós chegamos a incluir alunos que só reconhecem letras. Portanto, nós começamos na leitura de texto. Se o aluno não lê texto, vamos para as palavras. Se o aluno não lê palavras, vamos para as sílabas. Se não lê sílabas, vamos para as letras. E nós temos alguns que começam no nível das letras. É aí. De seguida, portanto, isto é tudo ali nos mesmos dias. De seguida pedimos aos professores que preencham uma ficha que nós lhes damos para especificarem coisas em relação à leitura, em relação à escrita, até em relação à matemática, em relação ao comportamento, uma ficha, que depois no final do ano irá ser repetida para compararmos, para vermos se o sujeito está na mesma ou não está. Portanto, se eu quisesse simplificar, diria assim, ficam incluídos no programa alunos que leem entre 10 e 30 palavras. Não é verdade, porque já se vê que tivemos que baixar o critério e que as professoras nos indicaram. Às vezes não coincide a nossa opinião com as professoras, negocia-se. Portanto, basicamente é este o critério de inclusão, do segundo ano. Pronto, é isto. E depois fazemos uma série de outras provas, questionários aos miúdos, que é para sabermos... Provas de capacidade de leitura, provas de empenho na aprendizagem, provas, quer dizer, são coisas que são preenchidas pelas pessoas, simplicíssimos, com 4, 5 itens. As pessoas dizem-nos qual é a atitude e o comportamento dos sujeitos ao longo do tempo. Exato, que é uma coisa muito, para nós é muito importante. Sabemos se a atitude do sujeito evoluiu ou não evoluiu. É mesmo muito importante. Pronto, basicamente é isto. Bom dia. Primeiro, dar-lhe os parabéns pela exposição e pela forma como se pôs o assunto. E aprendi muita coisa. Uma das coisas que aprendi é que eu também tenho alunos pipoca, porque os meus alunos também dão saltos, não é?
E outra coisa que aprendi é que eu também incentivo os alunos dizendo-lhe: tu és capaz. Portanto, Claro, faz bem. tu és capaz, lá, os alunos, portanto, não desisto deles, tu és capaz. Portanto, se isso vai aumentar ainda mais a frustração dele, como é que eu hei de proceder? Como é que eu posso incentivar os meus alunos para eles se capacitarem, porque eles têm muitos problemas de autoconfiança. Estes alunos são alunos com muitos problemas de autoconfiança. Pronto, esta era uma das perguntas. Outra, como é que nós podemos ter acesso a este programa? Imagino se tivermos problemas na sala de aula. Outra pergunta é se no vosso apoio se usam algum método de leitura ou escrita em particular, ou se usam apenas estratégias de aprendizagem de leitura e de escrita. Como uma memória pouco fiável, acho que já me esqueci de 2 das 3 perguntas. Mas vamos ver, na primeira, no caso da confiança, a confiança na aprendizagem de uma competência advém quase que em exclusivo de uma coisa, que é da competência. Portanto, se eu quero que a confiança de uma pessoa aumente, tenho que lhe aumentar a competência. Claro que eu, ao mesmo tempo, posso dizer-lhe assim: tu não és capaz, mas vais fazer. Porquê? Porque sim. Porque vais fazer. Não lá. É verdade que esses sujeitos tendem a desistir e eu não vou deixá-los desistir, não é? A questão é, eu tenho que lhe pôr tarefas. Se eles estão aqui, a tarefa tem que estar aqui. Porque se ela estiver aqui, passa para baixo. Se estiver aqui, não interessa nada. Ele já sabe. Se estiver aqui, pior ainda, não é? Portanto, a tarefa tem é que estar aqui. A tarefa tem que ser sempre desafiadora, e eu aqui dou-lhe cabo da cabeça para ele fazer. Aqui tenho que lhe dar cabo da cabeça. Não é? Eu que sou muito ligado ao desporto, sei como é que isto funciona, não é? É mesmo a dar cabo da cabeça, não é cá com bondades, é mesmo a sério. Vais fazer, e porquê? Porque sim, e toca andar. Agora, eu não lhe vou pôr uma coisa assim e dizer: vais fazer. Está a ver? A questão aqui está, em relação aos alunos, incentivos que sejam inadequados face ao desfazamento entre o que eu lhe estou a propor e aquilo que ele é capaz. Se isto estiver assim, nunca lhes dê descanso. Não é? Porque o pessoal aparece logo cansado de manhã. Não que lhes dê descanso. A segunda pergunta, lá está. Era sobre... o método. Isto é assim, as nossas sessões têm determinado tipo de... como é que eu ia dizer? Parâmetros? Estrutura. É isso, estrutura. Estão a ver porque é que nós contratamos as professoras tutoras, que é para nos ajudarem. Estrutura. Aqui tem uma certa estrutura. E segue-se sempre a mesma estrutura. Em termos de métodos, nós partimos sempre do particular para o geral. Nem vale a pena dizer mais nada. Do particular para o geral. Mas agora, há uma pequena particularidade. Todas as nossas sessões começam por uma coisa que parece que não tem grande coisa a ver com a sessão, que é as nossas professoras tutoras pegam num livro, nós temos um conjunto de livros, e leem um bocado para os sujeitos, leem um bocado para os miúdos. E depois falam um bocadinho sobre o livro e depois então passa-se à parte de ensino-aprendizagem propriamente dita. Para que é que serve essa leitura? Serve para, em primeiro lugar, para tentar desbloquear a atitude negativa dos sujeitos face à leitura. Daquilo só vêm horrores, não é? Quando as pessoas lhes vão lendo, eles dizem: isto não é tudo horroroso, tem aqui coisas interessantes. Segundo lugar, vamos-lhes metendo vocabulário na cabeça. O cérebro só funciona com palavras, nós metemos-lhes vocabulário na cabeça, que eles vão aprender aquelas coisas. Terceira coisa, oferecemos-lhes um modelo de leitura. É por isso que nós só contratamos professoras que saibam ler. Não contratamos professoras analfabetas. É só malta que saiba ler. E em quarto lugar, como se diz na música do Rui Veloso, Carlos T, mas isso já eram sonhos a mais, nós gostaríamos que os nossos alunos ganhassem interesse pela leitura.
Não é amor, é interesse. Quer dizer, o que é que tem o amor? Não sei, é esta coisa do amor e interesse. Não sei se conhece a história do homem a quem alguém perguntou: o senhor casou por amor ou por interesse? E ele diz: eu acho que casei por amor porque ela não me interessa nada. Ora, nós não queremos alunos que tenham amor à leitura. Nós queremos malta que se interesse por aquilo. E a verdade é que nós temos uma série de exemplos de miúdos, não são todos, não é? Mas de miúdos que querem mesmo continuar a ler aquilo. Querem continuar, querem saber e mesmo tropeçando nas palavras, lá vão eles por ali fora lendo, o que é bastante bom. A terceira pergunta. Como é que é? Como é que podemos ter acesso? Se escreverem no Google, não é? Iniciativa Educação, e imediatamente vão lá para o sítio da Iniciativa Educação e depois tem lá assim programas, tem o que diz programas, tem A a Z. Já agora nós temos lá um conjunto de textos que são nós pegamos em artigos científicos recentes e depois pomos aquilo numa linguagem que seja acessível, reduzimos aquilo a 3, 4 páginas, coisas com interesse. Por exemplo, tem interesse ou não escrever à mão? Por exemplo, esta é uma coisa. Tem interesse, interessa ou não repetir muito uma série de coisas? Como é que se estimula algumas estratégias de compreensão? Coisas desse género, não é? São, a partir de artigos científicos. Os artigos não são nossos, mas nós disponibilizamos aquilo para que as pessoas possam ler. É só aceder. Mas não sei, Fátima, só há bocadinho é que eu reconheci, está boa? É um prazer tê-la aqui. Eu penso que se calhar a pergunta da professora Fátima é um bocadinho mais longe, que é dentro do Conselho como é que se tem acesso, não é? Pronto, ok. Exato. Sim. Isto é assim, nós agora fizemos uma ronda pelas direções dos agrupamentos de escolas. Nós inicialmente pensámos introduzir este programa na equipa multidisciplinar de apoio educativo. Depois começámos a ver que extrapolava muito para além disso. E que eventualmente poderíamos dar a oportunidade a que o programa AZ entrasse noutros, desculpem, eu estou de costas para alguns de vocês, e entretanto fizemos uma ronda pelos agrupamentos de escolas e houve mais 4 diretores de agrupamento que se mostraram interessados. Não sei se ainda está na mesma escola. Ainda está na mesma escola, a Linda a Velha não manifestou esse interesse. Portanto, é ir junto do seu diretor e se a escola tiver interesse, é só ele contactar connosco. Não é amor, é interesse. Interesse, exatamente. Não amor, interesse. E pronto, e nesse caso, nós depois falaremos com o professor João Lopes e com a Iniciativa de Educação, com a coordenadora que faz a articulação direta connosco e será fácil, está bem? Obrigada. Só para esclarecer aqui uma questão, nós não consultámos o agrupamento de Linda a Velha. Portanto, o projeto aqui iniciou em Carnaxide e este ano decidimos alargar o programa a outros agrupamentos e fomos analisar o indicador de taxa de sucesso escolar a português no primeiro ano e no segundo ano, tendo em conta os dados do ano letivo 2019-2020, que eram os que estavam disponíveis. E então nós consultámos o agrupamento de escolas de Passo de Arcos, de São Julião, São Bruno e Aquilino Ribeiro. Só não irá integrar o projeto este ano o agrupamento de Passo de Arcos. A questão dos indicadores, não é? Tivemos a questão dos indicadores de sucesso na língua portuguesa. De qualquer das formas, poderão sempre, obviamente, manifestar essa vontade junto do Departamento de Educação, está bem? Tem alguém ali em cima que queria... Muito bom dia, o meu nome é Cristina, eu sou professora bibliotecária no agrupamento de escolas, do primeiro ciclo do agrupamento de escolas Linda a Velha Queijas e, além de lhe agradecer as suas palavras e a sua apresentação e o modo como nos comunicou, venho-lhe perguntar se aquela iniciativa que está também online, Ler de A a Z, se integra neste programa que tem aqueles vídeos, não é?
que têm a leitura e Sim, com a velocidade. Por aquilo que apresentou, gostaria de, no fundo, perguntar porque é que isto não está um bocadinho mais articulado com a RBE, com a rede de bibliotecas escolares. Porque acho que há um interesse nesse aspecto. Essa é que é uma pergunta difícil. Não sei. Quer dizer, pronto, nós temos o programa e depois há, desde municípios, como é o caso do Oeiras, há outras entidades que vêm ter connosco, aliás, normalmente até nem é comigo, é com a direção da Iniciativa Educação. E, portanto, não sei. Mas já agora, não sei, é um fracasso a resposta, já percebi. Não vale a pena estar aqui a enredar-me mais. Mas, já agora, a propósito dos vídeos, eles são muito engraçados. Até posso dizer isto porque não fui eu que os fiz. Mas eles têm uma particularidade. Nessa fui eu que meti a colher, que é, nós temos atores e atrizes a lerem os contos. São pequenos contos. E vão aparecendo as palavras, as letras, as palavras, à medida que a pessoa vai contando. Porque o meu objetivo não é que as crianças ouçam, simplesmente é que tentem acompanhar aquilo com a leitura. Isto normalmente é muito motivador, os miúdos querem ler. De resto, primeiro passa a leitura com as letras e numa segunda fase passam só as letras. É a mesma coisa, o mesmo desenho com as letras. Pronto, nós temos atores e atrizes e temos também os próprios autores. Eu acho que são melhores os atores e as atrizes do que os autores a lerem. Os autores, pronto, escrevem muito bem a coisa, mas às vezes para ler aquilo um bocado... Pronto, nem todos podem ser Mário Viegas. A verdade é esta. O João Vilar é. E os atores e as atrizes, acho que leem muito bem. Muito bem. São profissionais, pronto. Acho que são ótimos. Relativamente ao envolvimento da rede de bibliotecas escolares neste programa, é uma questão de nós falarmos com a equipa de direção da Iniciativa Educação e tentarmos ver dentro do município se a direção da Iniciativa Educação está disponível para articular. O que eu lhe ia pedir era que fizesse chegar esse interesse ao Departamento de Educação, provavelmente também já com alguma substância relativamente àquilo que é a vontade da rede de bibliotecas escolares, efetivamente, portanto não só a sua vontade pessoal, mas provavelmente também de alguns outros professores bibliotecários ou manifestação da própria rede de bibliotecas, para nós conversarmos com a direção da Iniciativa Educação. E penso que assim não será difícil, está bem? Ora bem, muito bom dia. Os elogios já foram feitos e reitero. Não, pode repetir. Reitero. Olha essas coisas. Para mim é um prazer ser professora no Concelho de Oeiras. É um concelho que aposta verdadeiramente na educação e falou no interesse pela leitura. Ora, este interesse pela leitura, eu penso que não é asneira o que eu vou dizer, eu sou professora de matemática, atenção. Mas o interesse pela leitura deverá começar mesmo com os pequeninos. As educadoras têm verdadeiramente aqui um papel muito importante na leitura de histórias e fazer pequenos teatros. E agora, se me permite, puxar um pouco a minha brasa à sardinha, não sendo propriamente uma questão que lhe vou pôr, eu tenho estado a fazer uma investigação sobre o ensino da matemática nestas idades, 3, 4 e 5 anos. E tenho uma ação no Centro de Formação do Oeiras, e não só, que é o ensino, o método Singapura no ensino da matemática. Se nós formos analisar o TIMSS, percebemos que Singapura, Japão, China, Hong Kong estão nos primeiros lugares do ranking. Eu fiz verdadeiramente uma investigação sobre isto e estou a dar formação aos professores, desde exatamente as educadoras, que têm um papel importantíssimo e desde bem cedo. Em Singapura dedicam meia hora, 2 vezes por semana ao ensino da matemática aos 4 anos. Falando com a educadora Marisa, que a doutora Maria Paula conhece perfeitamente, chegámos à conclusão que para as nossas crianças não seria, meia hora é muito tempo, mas 10 minutos diários ao ensino da matemática será excelente. Ora, em relação à leitura,
e para que eles passem a dedicar o interesse e a amar, como diz aqui, a amar a leitura, eu penso que seria importante começar bem cedo. Sim, é interessante para ser. Sim. Aliás, há uma das coisas que se sabe por esse mundo fora, que há uma relação, correlações elevadas entre o nível socioeconómico ou linguístico das famílias e o rendimento académico, que aliás cresce sempre ao longo da escolaridade. O que isto quer dizer é que, obviamente, há famílias que têm mais possibilidades de transmitir coisas aos miúdos. Agora, as escolas existem para que se possa desenvolver aquilo que muitas famílias não são capazes de fazer. Aliás, nenhuma família, por muito instruída que seja, é capaz de dar aquilo que uma escola dá. Isso é absolutamente impossível. Mas eu gostaria, na matemática, sim, só posso dizer que sim, no que diz respeito ao português e à literatura, já agora, eu gostava que os miúdos desde pequenos tivessem contacto, para não dizer lavagens ao cérebro, tivessem muito contacto com a literatura. Com a literatura, pronto. Literatura, livros, porque no outro dia alguém que até falou na Feira do Livro do Porto dizia que desiludido, os portugueses não gostam de ler. Pois, também não gostam porque não têm hábitos, não é? E os hábitos é desde pequenino. Ninguém vai, a partir dos 30 anos, é muito complicado, não é? Temos que pôr mais os miúdos em contacto com os livros. Olha, não sei. Já agora, ler para os miúdos, não é, ler para os miúdos não ensina a ler, atenção, não tem nada a ver com ensinar a ler, mas tem a ver com criar um vício, que é uma coisa que vai à parte agora, se uma pessoa não souber ler, não pode cultivar esse vício, não é? Mas se souber ler, tem uma condição para continuar ou não. Portanto, se calhar, até nas aulas, o professor ler um bocado para os miúdos não seria desinteressante. Ler um bocadinho, de 5 minutos, todos os dias, ler um bocado, não é para ensinar a ler, mas é para, aos bocadinhos, ir instigando qualquer coisa, não é? Isto tem que ser tudo aos bocados. Muito obrigada, Dr. João Lopes. Vamos então fazer uma pausa para almoço. Muito bem. Pedimos a todos os que estão presentes que se dirijam à porta que situa à vossa direita, que saiam ordenadamente das filas de baixo para cima. Os trabalhos recomeçam às 14h30. Até já.